Aleluia. A paz do Senhor a todos. Vamos dar início a mais um culto ao Senhor, amém? Senhor Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de nos reunir, Senhor, nesse espaço, nesse templo, Pai. Ó Deus, nos reunir para Te adorar, Senhor, nos reunir, Senhor, para declarar o nosso amor por Ti, Pai. Ó Deus, e nos reunir também para declarar o Teu amor por nós. E Te agradecer, Senhor, pelo Teu amor infinito, pelas Tuas misericórdias, Pai. Deus, pelo Teu cuidado. Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, pelo fôlego de vida, pela saúde, pelas bênçãos, pelas dificuldades, por tudo, Pai, nós queremos Te agradecer. Ó Deus, nós queremos Te louvar, Senhor, por todas as Tuas obras. Te louvar pela nossa vida, pela vida da nossa família em Cristo. Nós queremos Te louvar, Senhor, e Te agradecer, Pai. Ó Deus, como é maravilhoso, Senhor, poder estar aqui, Deus, e sentar à mesa contigo, Senhor, e fazer parte de Ti. Ó Deus, hoje nós vamos fazer um memorial, Senhor, da maior prova de amor que o mundo já viu. E nunca haverá maior, Senhor. E nunca haverá maior, Pai. E por isso, Senhor, nós derramamos a nossa vida diante de Ti. Nós nos entregamos totalmente a Ti, nós nos rendemos totalmente a Ti, Pai. Como forma de gratidão, Senhor. Como forma de gratidão, Senhor, como forma de louvor, como forma de adoração pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez, pela prova do Teu amor, Senhor, pelo Teu sacrifício, pelo Teu sangue derramado, Pai, nós queremos Te agradecer. Ó Deus, e nós queremos nos entregar totalmente a Ti. Nos entregar totalmente a Ti, porque nós sabemos, Pai, que nós não somos merecedores. Ó Deus, mas o Senhor nos adotou como filhos. Ainda que pecadores, o Senhor morreu pelos nossos pecados. Morreu para que nós não fôssemos condenados. Ó Pai, nós queremos Te agradecer pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Te agradecer por fazer parte de nós e por nós podermos fazer parte de Ti. Te agradecer, Senhor, porque ainda no nosso coração impuro, às vezes nos nossos pensamentos errados, o Senhor habita dentro de nós. E nós queremos Te agradecer, Senhor. Por tudo, por tudo, por tudo. E o mínimo, Senhor, que nós podemos fazer é entregar a nossa vida a Ti, é viver em função, Senhor, do Teu reino. Ó Deus, é realmente, Senhor, dizermos, eis-nos aqui. Ó Deus, e é realmente arregaçar as nossas mangas e ir para o Teu serviço. Assim, Senhor, como muitos fazem todas as manhãs, que se levantam e vão para os seus trabalhos seculares. Nós queremos dizer e fazer, Senhor, a Tua obra. Não somente dizer que nós estamos dispostos, mas na hora que o Senhor quer nos usar, muitas vezes nós recuamos, muitas vezes nós negligenciamos o nosso chamado, ao Teu chamado. Mas nós não queremos só viver de palavras. Nós iremos viver de ações. Ó Senhor, nós vamos fazer valer, Pai, o Teu sacrifício em nós. Ó Deus, a Tua glória vai resplandecer através das nossas vidas, nesse bairro, nessa rua, nessa cidade, Pai. Nós vamos ser reconhecidos como os Teus servos, como os Teus filhos, Pai. Eu declaro isso para nós, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, aleluia! Obrigado, Deus, pelo teu amor, Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, aleluia! Oh, santo Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra mim. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me
esperado por nós. Teus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. São como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Só o teu nome é doce como mel. 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 Teus olhos são como fogo, em tua boca uma espada, está vestido com manto de sangue, manto de sangue. Teus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Só o teu nome é doce como mel. E só o teu nome
coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha porta e faça morada em mim, e faça morada em mim. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha porta e faça morada em mim, e faça morada em mim. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha porta e faça morada em mim, e pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha porta e pode morar aqui, e pode morar aqui. Faça morada em mim, Senhor. Santo és santo, Deus, como tu és lindo, Pai. Oh, Yeshua, oh, Yeshua. Santo, santo, santo. Yeshua,
coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha porta e faço a morada aqui, e faço a morada aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha porta e faço a morada em mim, e faça morada em mim, e venha morar aqui, e venha morar em mim, e faça morada aqui, e faça morada aqui. Oh Jesus, oh Senhor, que a tua presença, Senhor, jamais se aparte de nós, Senhor. É a minha oração constante, Pai, todos os dias, que nós não venhamos nos afastar de Ti, e que a Tua presença esteja conosco, Pai. Que a Tua presença esteja conosco, que a chama, Senhor, do Teu Espírito venha arder dentro de nós todos os dias, e que nós venhamos alimentar essa chama. Que nós venhamos alimentar, Senhor, esse amor por Ti. Ó Pai, que nós venhamos nos aproximar de Ti todos os dias. Que nós venhamos Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. E prosseguir em Te conhecer. E prosseguir em Te conhecer. Todos os dias. Todos os dias. Não é somente um dia. Não é somente uma noite. Não somente duas. Ó Senhor, não é somente um momento que nós nos reunimos, mas é todos os dias. Todos os dias é uma busca constante, Pai. Ó Deus, que essa sede pelo Teu Espírito, que essa fome pela Tua palavra, Senhor, venha crescer todos os dias. Que nós não venhamos nos conformar com nada nessa vida, Senhor, mas que nós venhamos buscar o renovo em Ti. Que nós venhamos buscar o renovo em Ti. Que a nossa mente, Senhor, não venha se renovar através da mídia. Que a nossa mente não venha se renovar, Senhor, através da sociedade, Pai. Mas que a nossa mente, ó Deus, o nosso coração, ó Pai, a nossa alma, Senhor, venha ser renovada em Ti. Em Ti, Senhor, todos os dias. Todos os dias, Senhor. Oh, Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Ó Senhor, nós sabemos que não há mais tempo para brincadeira. O Senhor está às portas. O Senhor está às portas. Oh, Ele está batendo na tua porta nessa noite. E se você abrir,
aqueles que abrem a porta para ti, te convida. Ele vai entrar e Ele vai cear contigo. Oh, e Ele vai fazer parte de você. E você também vai ter parte nele. Oh, aleluia! Aleluia, Senhor. Aleluia. Pastor Rodrigo. Glória a Deus. Fica aqui embaixo. Boa noite, queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês estão felizes? Gostei de ouvir um sim aí. Queridos, antes de nós entrarmos na palavra dessa noite, nós vamos tirar o nosso momento de dízimos e ofertas. Suelen, por favor, tu pode acender essa luz. Nós vamos tirar o nosso momento de dízimo e oferta. Você que vai ofertar na casa do Senhor essa noite, você que vai devolver o dízimo do Senhor, queria que você já pegasse a sua oferta, pegasse o dízimo do Senhor. Quero só ler aqui uma passagem. Eu tenho lido sempre ela, e eu vou ler mais essa vez, que é Provérbios capítulo 3, no verso 9. A Bíblia diz o seguinte, irmãos: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Irmãos, isso não é uma barganha, amém? Deus não está querendo, através de Salomão, dizer algo que você tem que fazer, porque se você fizer, vai acontecer assim. Não é uma barganha, não é uma troca, é apenas um conselho, é apenas um princípio. Salomão sabia muito bem o que isso significava. Ele sabia o que era dar dos primeiros frutos. Ele sabia o que era dar quando aquilo chegava em suas mãos. E o ser humano, ele inverte os valores, principalmente quando nós conhecemos o Senhor, quando nós sabemos os princípios da palavra. Aí é que nós precisamos nos preocupar em honrar isso. Nós não podemos deixar Deus em último plano. Nós não podemos fazer aquela lista que nós fazemos todos os meses e deixar Deus no final dela, quando na verdade Deus deveria estar no topo dela. Salomão diz que nós precisamos honrar o Senhor com todos os nossos recursos. Eu não sei qual é a definição que você tem para recurso, mas Salomão está falando aqui literalmente sobre aquilo que nós temos, sobre aquilo que supre as nossas necessidades. Irmão, nós precisamos entender como cristão que se nós estamos aqui hoje, se nós estamos com saúde, se nós temos um trabalho, se nós temos um recurso, tudo isso vem de Deus, amém? É Ele que abre a porta, é Ele que nos dá um bom salário, é Ele que nos dá a saúde para todos os dias nos levantarmos e trabalharmos. E o que Deus está dizendo através de Salomão, que nós precisamos ter essa consciência de honrar o Senhor com todos os nossos recursos e com as primícias. Ele fala, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E aí tem uma consequência dessa nossa ação para com Deus. Ele diz que o seguinte: os celeiros ficarão plenamente cheios e os barris transbordarão de vinho. Malaquias, ele fala que naquela época, naquela aliança, as pessoas deveriam levar à casa do tesouro os dízimos e a oferta, para que assim houvesse uma repreensão naquilo que ele chamava de devorador. E ele ainda dizia mais: olha, vocês façam prova de Deus para ver se Ele não vai abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas. O que tem acontecido na vida dos irmãos é porque eles têm achado que isso é uma troca, e não é. Deus só está nos motivando a agirmos conforme a palavra dEle e agirmos em fé. Ainda que as janelas do céu não se abram, eu tenho que agir conforme a palavra. Se eu tenho que trazer, é conforme a palavra. Se eu tenho que dar, é conforme a palavra. Como é conforme a palavra? Com alegria no coração.
aquilo que está proposto no coração. E não é algo para chamar a nossa atenção, Vitor, é algo que parte de dentro. Se é segundo o coração, é algo que vem de dentro. Se é com alegria, é algo que vem de dentro. Então eu vejo o momento da oferta, o momento de dízimo, um momento em que Deus nos dá a oportunidade de semearmos em uma terra fértil. Eu sei que nem sempre nós vamos ter, eu mesmo nem sempre tenho, eu mesmo nem todas as vezes que tenho a oferta eu oferto. Mas nas oportunidades que eu tenho de ofertar, eu oferto com alegria, eu oferto de coração e eu oferto aquilo que eu tenho de melhor. Amém? Então, se você vai ofertar, se você vai devolver o dízimo do Senhor, eu vou orar e você vai colocar aqui o dízimo e a oferta depois da oração. Amém? Então, curva a sua cabeça, pegue o seu dízimo e a oferta. Pai querido, Pai amado, eu quero render graças ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que estão aqui hoje, pela vida daqueles que vão essa noite devolver aquilo que é teu, ofertar na tua casa, Deus, porque eles têm aprendido através da tua palavra, não apenas através do ministro, mas porque a tua palavra, o teu Espírito tem convencido. Então, Pai, eu oro só para que a tua palavra se realize segundo ela está escrita na vida dos teus filhos e das tuas filhas, que ofertam e que dizimam na tua casa, em nome de Jesus. Se você vai ofertar, você pode vir. Se você vai devolver o dízimo do Senhor, você pode vir também. Aleluia. Amém. Irmãos, queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 27. Mateus 27, eu vou ficar aqui embaixo hoje. Nós vamos ter o nosso momento de ceia. E aí eu vou ficar por aqui mesmo. Mateus capítulo 27, versículo 45. Você que está nos acompanhando pela internet, fica aí até o final, compartilha o link dessa noite para que outras pessoas sejam alcançadas também. Mateus 27, versículo 45, irmãos. Mateus 27, 45. Eu quero ler com vocês alguns versículos. E o evangelista, ele narrando o texto, ele diz o seguinte: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente
era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Pai, eu quero mais uma vez te agradecer por essa porção lida da tua palavra, Deus. É uma palavra, Pai, que narra fatos, narra acontecimentos de mais de 2000 anos atrás, mas, Senhor, uma palavra que ainda continua viva e movendo as nossas vidas, Pai. E hoje não será diferente. Eu oro para que essa palavra ela venha ter um efeito positivo nas nossas vidas. Pai, usa-me para a glória do teu santo nome. Usa-me apesar de mim mesmo, Pai. Usa-me de forma que eu seja um instrumento transparente, um canal onde está, Pai amado, levando e transmitindo a tua palavra, Pai. De maneira em que eles entendam, de maneira em que isso seja rema nos seus corações, Pai. Eu levo a minha mente cativa à obediência do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. E te peço, Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, esse texto é um texto onde narra a crucificação ou o final da crucificação de Jesus Cristo. Nós sabemos o processo todo que Jesus passou para chegar até aqui. Nós sabemos as perseguições, as tentativas, as traições, e por fim, de fato, as pessoas conseguirem prender Jesus e passar por todo aquele processo que nós chamamos de paixão de Cristo, toda aquela afronta, todo aquele sofrimento, aquelas pisaduras, o enxingamento, as cuspidas, a coroa de espinho, e até mesmo aquele escravo sendo enfiado e atravessado em seu corpo, nas suas mãos, nos seus pés. E aqui nós estamos diante de um Jesus já crucificado. Aqui nós estamos diante de um Jesus já nos últimos momentos da sua vida. São as últimas horas de Jesus como homem sobre essa terra. E esse texto em que nós lemos agora, de Mateus 27, ele não se encontra apenas aqui. Quando nós começamos a ler todo o Novo Testamento, sobretudo os Evangelhos, você vai ver Marcos narrando sobre esse acontecimento, você vai ver Lucas, o médico, narrando sobre esse acontecimento, e você vai ver João narrando sobre esse acontecimento. Mas quando nós começamos a ver cada um desses evangelistas falando sobre esse acontecimento, cada um tem algo que é enfatizado de forma mais precisa. Estão comigo? Nós vamos ver Mateus aqui narrando que o céu escureceu-se. Era meio-dia quando houve uma mudança de clima, de atmosfera. Eles viram meio-dia o céu escurecer. Parecia tudo claro, mas de repente ficou tudo escuro. E eles chamavam isso de trevas. E esse momento de densas trevas, a Bíblia vai dizer que durou 3 horas. Por 3 horas a terra mudou a sua forma, o tempo mudou. Aquilo chamou a atenção daquelas pessoas que estavam naquele lugar, onde era chamado de Calvário, ou o lugar da caveira, Gólgota, assim como você achar melhor. Mas ele diz que quando o céu escureceu e mudou aquela atmosfera, eles ouviam uma voz que vinha de Jesus crucificado dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou sabachthani. E essa frase hebraica, quando nós vamos traduzir para a nossa língua portuguesa, quer dizer isso que eles mesmos já traduzem: Deus meu, por que me abandonastes?
Irmãos, é exatamente esse ponto que eu queria chamar a atenção para as nossas vidas e para essa noite. E quando você vai ver alguns estudiosos, você vai ver muitas linhas e pensamentos. Por que Jesus disse, Deus meu, por que me abandonastes? Aí tem uns que dizem, não, mas por que ele fala isso se Jesus era Deus? Ah, mas ele não podia ser abandonado porque ele era Deus. E as pessoas não conseguem olhar para Jesus como um homem. Eles não conseguem olhar para Jesus como o Verbo encarnado. Eles só conseguem ver Jesus como Deus. E quando Jesus está aqui nessa cruz dizendo, Deus meu, por que você me desamparou? Ele não estava ali em uma figura divina, ele estava ali em uma figura humana. Foi necessário ele encarnar, foi necessário, Cris, ele ser assim como eu sou e como você é. Quando Deus chamou Adão lá no Éden, no capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 26, salvo engano, ou é 2,16, que ele disse, ele chama Adão e ele diz, olha, de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela que está no meio do jardim, dessa você não pode comer, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Irmãos, e quando você começa a ler o texto, que você vê que Adão comeu aquela fruta, você não vê Adão cair para trás naquela hora, você não vê ele ter assim uma morte súbita por ele ter comido aquele fruto. Mas a Bíblia diz que quando eles comeram aquele fruto, instantaneamente seus olhos foram abertos. Eles perceberam que estavam nus. Eles perceberam que agora havia uma necessidade de se cobrir, de cobrir a sua nudez. E quando Jesus vem na viração do dia, atrás de ter um diálogo com Adão, como era de costume, Adão estava escondido. E a pergunta de Deus é, Adão, aonde tu estás? E a resposta é, eu estou escondido porque eu estou nu. E ele diz, quem disse que estava nu? Ele diz, olha a mulher que tu me deu. Aí vai aquele jogo de jogar a responsabilidade, um para cima do outro, ninguém assume nada. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com esse pulo para Gênesis? É que quando Adão comeu daquele fruto, aquela aliança, aquela intimidade que Adão tinha com Deus, de todos os dias ter aquele momento com Deus, já não ia mais existir, porque ele quebrou um mandamento, ele quebrou uma ordenança de Deus que disse, olha, no dia que você comer desse fruto, certamente morrerás. E essa morte em que a Bíblia fala, essa morte em que Gênesis 2:16 diz que iria acontecer se ele desobedecesse, era exatamente essa separação de Deus. Porque o pecado, gente, ele nos afasta de Deus. Quando nós pecamos, nós quebramos a aliança. Quando nós pecamos, nós nos afastamos do Senhor. O vínculo com o Pai é quebrado, não porque Ele desejou, mas porque nós desobedecemos. Estão comigo? Isso é a separação que Deus estava falando. Isso era a morte que diz, olha, Adão, se tu comer do fruto que eu digo que não comesse, você vai morrer. E essa era a morte. Morte, nesse contexto, é separação. É não ter mais aliança. Deus não tem aliança, Deus não tem intimidade com o pecado. Ainda que Ele ame o pecador, Ele não tem acordo, Ele não compactua com o erro, Ele não é de acordo com aquilo que é errado, irmão. Quando Jesus estava na cruz, eu quero que você atente para isso, essa é a ótica, segundo o que eu estou lendo, segundo o que eu falei de Gênesis 2:16. Jesus, ele foi o único homem que não pecou. Quando ele estava diante daquela mulher,
para ser apedrejada, que as pessoas chegaram e disseram, olha, a lei diz que tem que apedrejar. A lei diz que uma mulher que é apanhada em flagrante adultério, ela deve ser apedrejada, porque a lei diz que tem que ser. E Jesus baixou-se em silêncio, escreveu ali no chão, e eles continuavam a insultar Jesus com essa questão de a lei diz que tem que apedrejar, a lei diz que tem que apedrejar. Aí Jesus, então tá bom, então já que a lei diz que tem que apedrejar, então aquele que não tem pecado, seja o primeiro. E o que é que acontece quando você lê esse texto? Quantas pessoas jogaram pedra naquela mulher? Nenhum. A Bíblia diz que todos deixaram suas pedras e saíram. Eles foram envergonhados com as suas próprias tentativas. O silêncio de Jesus Cristo naquela hora era nada mais, nada menos que dizendo, é melhor vocês pararem e saírem, sem serem envergonhados. Mas eles insistiram tanto que Jesus lançou a ideia, então lance pedras se você não tem pecado. Então se eles deixaram as pedras e saíram, o que é que eles quiseram dizer? Nós temos pecado, porque eles não jogaram pedra. Só um não tinha pecado, só um poderia jogar pedra naquela mulher, que era Jesus, porque ele não pecou. Em momento algum Jesus pecou. Jesus conseguiu cumprir todo o propósito do Pai. Só o que as pessoas não conseguem entender é que mesmo que Jesus não tenha pecado, mesmo que Jesus tenha cumprido todo o propósito do Pai, ele decidiu algo que mudou a história da sua vida e a história da nossa vida. O que Jesus fez não mudou apenas a nossa, mudou a dele também. Quando Jesus está naquele momento, Deus meu, por que me abandonastes? O que afasta o homem de Deus? O pecado. Mas Rodrigo, Jesus não pecou. De fato e de verdade ele não pecou, mas ele assumiu a nossa culpa. Ele decidiu, dizer assim, olha, esse pecado vai ser meu. Eu ponho você em liberdade e me torno um prisioneiro. Foi isso que Jesus fez. E quando nós assumimos a culpa de alguém, nós não podemos esquecer que juntamente com a culpa vem as consequências. Eu decidi. Se porventura alguém que eu conheço matasse outra pessoa, e eu por muito amar, por muito gostar, ninguém presenciou aquele crime, só Deus. Mas ninguém presenciou aquele crime, não existe provas contra aquele crime, mas eu decido chegar, olha, eu vou assumir essa culpa, quem matou foi eu. Eu assumo, eu matei, foi eu que atirei, sem ter feito. Mas quando eu estou dizendo que eu fiz, então agora eu vou ter também que assumir a minha condenação. Então agora eu vou ter que ser julgado por algo que eu assumi. Foi o que Jesus fez. Jesus assumiu a nossa culpa. Jesus assumiu a nossa condenação. Irmãos, só não conseguem entender Jesus como homem quem não quer. Porque no Getsemane também foi do mesmo jeito. Ele chegou para Deus e disse, Senhor, se possível for, afasta de mim um cálice sem que eu beba, mas toda a vida seja feita a sua. Jesus estava botando diante do Pai ali, olha, eu tenho uma vontade, a minha vontade é essa, mas eu não quero que ela prevaleça, eu quero que a tua, Pai, prevaleça. Eu quero que a vontade do meu Pai prevaleça. E ali houve um silêncio de Deus. Você não vai ouvir Deus dizer, filho, infelizmente. Não, simplesmente houve um silêncio. 3 vezes, a Bíblia diz nesse texto que durante 3 horas houve trevas. E durante 3 horas no Getsemane Jesus orou a mesma oração. Porque a Bíblia diz que ele orou e disse, olha, vocês fiquem aqui, que eu vou ali orar com o Pai e volto já. Mas vocês vigiem e orem, ele falando com os seus discípulos. Quando ele volta, Jesus fala o seguinte, olha, vocês não conseguem orar e nem vigiar por 1 hora. Aí ele vai mais uma vez orar ao Pai e volta.
a mesma oração, e ele volta depois de 1 hora, ele fala a mesma coisa. Ele vai a terceira vez e volta e fala a mesma coisa. Por 3 horas Jesus orou a mesma oração ao Pai: Pai, todavia, se for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, mas que não seja feita a minha, seja feita a sua. Por 3 horas havia trevas sobre a face da terra, e um silêncio. E Jesus falava: Deus meu, por que me abandonaste? E não houve uma voz de Deus nenhuma, houve um silêncio. Mas sabe, amado, toda a vida que eu leio esse texto e ouço Jesus falar isso, na cruz pendurado, 2 bandidos, um do lado e outro do outro, uma densa treva na face da terra, pessoas lá observando todo aquele cenário, e ele dizer: meu Deus, por que você me abandonou? Nós não ouvimos a voz de Deus, mas baseado nos textos, baseado no que a palavra diz, no que separa um homem de Deus, esse foi o exato momento em que Jesus estava levando sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Isaías 53 vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Todo o peso da humanidade já estava sobre Jesus naquele momento. E quando ele orava: Eloi, Eloi, lama sabachthani, as pessoas ainda não conseguiam entender. Peraí, ele está chamando por Elias. Vamos ver se Elias vem salvar ele. Mesmo no momento dos últimos minutos de Jesus, as pessoas debochavam, as pessoas desacreditavam de Jesus, porque eles esperavam um outro tipo de Jesus. Eles não esperavam esse Jesus que iria morrer pelo seu povo da forma em que ele morreu. Eles esperavam um Jesus que iria lutar e morrer pelo povo em batalha. Mas o seu próprio povo o matou. Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre e colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Aqui diz que alguém imediatamente foi atrás desse vinagre. Marcos vai dizer a mesma coisa. Lucas vai enfatizar também, mas quando a gente vai ver João falando, João vai falar que ele teve sede. Tenho sede, dê-me de beber. E os soldados levaram vinagre. E eu, estudando um pouco sobre esse vinagre para o Império Romano é como se fosse um vinho de terceira categoria. Era como se fosse uma bebida de pobre. Era um vinho azedo, feito da pior espécie. E esse vinagre foi o que foi levado para Jesus. Algumas pessoas dizem que foi usado como uma forma de desonra. Outros dizem que foi um ato de misericórdia, que foi figuradamente feito quando levaram o vinagre para Jesus. Os romanos tinham essa bebida como uma bebida de pobre, e ali era uma forma de debochar de Jesus. Mas tem aqueles que dizem que foi um ato de, se a palavra agora não é misericórdia, é uma outra palavra aqui, eu vou me lembrar até o final do culto. Foi um ato de misericórdia e um ato de tortura. Um ato de tortura. Mas, irmãos, eu respeito todas essas linhas, mas quando você vai ler o Salmo
Salmo 69, no versículo 21, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Salmo 69. Salmo 69. No versículo 21. Amém? Olha só o que diz o Salmo 69, 21. Puseram fel na minha boca, e para matar a minha sede, deram-me vinagre. Isso é um salmo messiânico, é um salmo profético. Nem tinha acontecido ainda, gente, mas o salmista já estava falando. Isso é uma profecia que iria se cumprir exatamente aqui na cruz. Então Jesus tomou aquele vinagre, independente de ter sido um ato de misericórdia, independente de ter sido um ato de tortura, independente se simbolizava a bebida dos pobres, se fosse ali para ridicularizar Jesus, independente disso, se aconteceu, foi porque já existia uma palavra referente a isso. O salmista já tinha falado que isso ia acontecer. Jesus teve sede, Jesus estava agonizando, Jesus estava sofrendo. E há quem diga que vinagre naquela época ele era utilizado também como analgésico. E Jesus estava sentindo muitas dores, Jesus já tinha levado altas chicotadas, Jesus já tinha apanhado, Jesus já tinha sido, torturado. Mas só que a palavra, a profecia a respeito de Jesus tinha que se cumprir. E houve toda essa atividade, todo esse movimento naqueles últimos momentos, naquele cenário do Gólgota. As pessoas não estavam satisfeitas em já ter feito Jesus caminhar com uma cruz, já em ter feito Jesus passar por Pilatos, por não sei quem, ficar diante do povo entre um assaltante, um salteador e o povo dizer que preferia o salteador, o povo dizer que preferia Barrabás, e que Jesus já tinha passado por tantas coisas, irmão. Mas para aquele povo incrédulo, e que era o povo de Deus, não era suficiente. Quando eu olho esse texto, eu vejo que aquele povo era um povo torturador. Era um povo que não tinha amor no coração. Era um povo que tinha as escrituras somente na teoria, porque na prática eles não tinham. Porque a forma em que eles agiam era totalmente diferente como Deus queria. E sabe, irmão, Jesus naquela cruz e o povo amaldiçoando Jesus, esperando alguém tirar Jesus daquela cruz. Outros dizem: se tu és o Filho de Deus, vem, desce da cruz, sai daí. O ladrão do lado, se é o Filho de Deus, salva ti e salva nós também. E sabe qual era a oração de Jesus? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que dizem. Isso é amor, irmão. Isso é entender o coração do Pai. Isso é entender a vontade do Pai. Mesmo sendo julgado sem ter culpa nenhuma, mesmo sem nunca ter pecado, Ele decidiu assumir a nossa culpa, Ele decidiu assumir o nosso lugar. Ele, por conta disso, foi afastado de Deus. Porque Deus não quebra os seus princípios. Se o pecado afasta o homem de Deus, como nós declaramos, como nós ensinamos, e Jesus mesmo não tendo pecado, mas assumindo a nossa culpa, o fato de ter assumido a nossa culpa, o fato de ter carregado esse fardo sujo do homem, de pecado, de lama, fez com que ele, nesse propósito da cruz, afastasse de Deus, de maneira que o levou a dizer: Deus meu, por que me abandonaste?
Claro que eu não sou Deus, eu estou conjecturando aqui agora. Mas se eu fosse Deus, quando Jesus dissesse: Deus meu, por que me abandonaste? Eu ia dizer: filho meu, você decidiu levar o pecado deles. E a Bíblia diz que depois de toda essa cena, depois que Jesus provou daquele vinagre, a Bíblia diz que Jesus olhou para o céu e disse: Senhor, está consumado. Ou seja, estou completando a minha missão. Eu estou concluindo aquilo que eu vim fazer. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E sabe o que aconteceu, irmão? Existia um véu no templo, em que aquele véu, ele era literalmente uma parede, era um paredão de separação do povo e até Deus. Era necessário um homem, era necessário um sumo sacerdote para entrar, ultrapassar aquele imenso lençol, aquela cortina imensa, que não era uma cortina como esses da mesa aqui, que o vento leva. A espessura daquelas cortinas era uma espessura muito grossa. Para entrar lá, mesmo sendo o sumo sacerdote, mesmo sendo aquele que levava diante de Deus os pecados dos homens, simbolizando Jesus, ele teria que estar com a sua vida bem direitinha. Ele era amarrado com uma corda, era um sino para fazer barulho, para dar sinal que ele estava vivo. Se ele não estivesse bem com Deus, ele era fulminado naquele lugar. Mas quando Jesus disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, a Bíblia diz que houve um terremoto, o véu daquele santuário rasgou-se de cima a baixo, literalmente dizendo: olha, você já não mais precisa de homem nenhum para ir diante de Deus. O que você precisa agora é se arrepender dos seus pecados e ir até Deus. Foi isso que Jesus fez. Jesus pagou um preço para que nós fôssemos agora diante de Deus. Mas, irmãos, nós não podemos ir diante de Deus de qualquer jeito. Nós precisamos dizer para Ele: Pai, eu quero me arrepender de tudo que eu fiz ou que eu faço que não está em linha com a Tua palavra. Eu preciso ter uma comunhão contigo, Pai. Foi para isso que Jesus morreu, foi para isso que Jesus se afastou de Deus naquela cruz. Não foi simplesmente para cumprir uma escritura, mas para que você viesse entender isso, irmão. Nós não podemos perder essa intimidade com o Pai. Jesus conquistou isso para nós. Nós precisamos valorizar isso. As pessoas têm tratado o sacrifício de Jesus Cristo simplesmente com uma historinha que todos os anos passa na TV. Está chegando aí, né? Daqui a pouco chega a Páscoa, Semana Santa. Aí a mídia começa a colocar aquele cenário, aqueles filmes. O que Jesus fez não foi só simplesmente para isso. Para que as pessoas fizessem um bom filme. Para que viesse mexer com as minhas emoções quando eu estou assistindo e chorando. E depois que acaba o filme eu enxugo as minhas lágrimas e a minha vida continua do mesmo jeito. Não, irmão, o Evangelho, a palavra, as verdades de Deus, elas têm que fazer diferença na nossa vida. Precisa haver mudanças dentro de nós. Nós precisamos renunciar a muitas coisas. Nós precisamos entregar a nossa vida como Jesus fez. Nós precisamos pagar um preço. Jesus já pagou um preço para nós estarmos aqui. E nós precisamos pagar um preço para continuar naquilo que Jesus conquistou na cruz. O que Jesus fez foi o suficiente para nós não irmos mais para o inferno. Mas se nós não queremos ir para o inferno, nós temos que pagar um preço e viver conforme Deus quer.
é viver conforme Ele quer, não é conforme eu quero. Existem tantas coisas na nossa vida, irmão, que nós precisamos dizer não. Eu tenho consciência disso, tem muitas coisas na minha vida que eu preciso dizer não, Jantos. Porque se eu não disser não, eu vou entrar em rebelião com Deus e eu não quero. Porque eu sei que se eu entrar em rebelião com Deus, talvez o fim da minha vida não vai ser como Jesus fez para ser. Jesus já fez, entenda isso. O que Jesus fez. O que é que João diz? Capítulo 3, versículo 16, todo mundo conhece. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu, assumiu a nossa culpa, os nossos pecados, nos limpou, nos lavou com o seu sangue, nos purificou e ainda me deu vida eterna. Mas se eu não continuar no propósito de Deus, eu vou ter vida eterna? Não. Não seria justo. Tem uns que dizem assim, mas ninguém perde a salvação é de graça. Como é que você perde algo que você ganhou? Então anda de qualquer jeito, que no final você me diz, se a gente for para o mesmo lugar. Não se perde o que se ganha. Essa é a justificativa de muitos. Então anda de qualquer jeito e no final você vai ver se você ganhou ou se você perdeu. Não se pode perder nada de que não conquista. Não se pode perder nada do que se ganha. Então anda de qualquer jeito que no final você me diz se você perdeu ou se você ganhou. Porque eu não acredito que Jesus tenha feito todo esse sacrifício por todos os homens, ou seja, por toda a humanidade, só porque Ele fez, agora eu posso andar de qualquer jeito, deliberadamente. Jesus já fez, eu aceitei, eu concordei, então agora eu vou viver do jeito que me der na telha, vou fazer tudo que não presta, tudo que é errado, porque Jesus já conquistou para mim na cruz, e como a salvação não se perde, eu ganhei, eu não vou perder. Esse é o pensamento de muitos, e é um pensamento perigoso, porque isso nos dá uma ideia, nos traz assim uma inclinação para fazer o que dá na telha. Se eu absorver esse entendimento de que eu não perdo a salvação, simplesmente porque não foi mérito meu, nós sabemos que a salvação não é mérito humano e sim de Jesus Cristo, mas se eu entrar nessa ideia de que eu não perdo, simplesmente porque não é mérito meu, e aí agora eu vou andar de qualquer jeito, pecando deliberadamente, precisamos ter cuidado com esse tipo de raciocínio. Se eu lhe der alguma coisa de presente, se eu chegasse para minha esposa agora e dissesse a ela, dei um notebook para ela de presente, ela ganhou, foi um presente, isso aqui é só uma comparação, talvez você diga, mas não tem nada a ver, mas só para que você entenda, ela ganhou um notebook de mim, e aí ela está usando notebook, ela está tendo o maior cuidado com esse notebook, ela sabe o valor que tem, foi um presente de alguém que ama ela. A salvação é um presente dado a nós de alguém que nos ama, por isso nós temos que ter cuidado com ela. A minha esposa, ela pode ser assaltada, ela pode repentemente, por uma distração, esquecer, ela pode, por alguma coisa, deixar em um canto e perder, e alguém achar e não devolver mais. Ela perde ou não perde, irmão? Perde ou não perde? Perde. Mas foi um presente. Mas ela perdeu. Por quê? Porque em algum momento ela se distraiu. Em algum momento ela perdeu a atenção naquilo. Aí o devorador chegou e levou. Aquele que veio para matar, roubar e destruir, pegou e levou. Por isso que nós precisamos ter cuidado com esse raciocínio. Eu não perdo porque eu não comprei, não foi mérito meu. Jesus conquistou para você na cruz. Mas se você não cuidar daquilo que Jesus te deu, você pode perder. Você pode ir para um lugar que não foi destinado para você. Qual foi o lugar que Ele destinou para nós?
A vida eterna. Mas se eu não cuidar da minha salvação, existe um lago de fogo e enxofre, que foi feito para o diabo e seus demônios. Mas se o homem não tiver cuidado, vai para lá. Estão comigo, irmãos? Deixa eu continuar aqui a leitura para a gente já celebrarmos a ceia. Olha só. Os sepulcros se abriram. E os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Esse acontecimento ele está narrando aqui, mas isso aqui não está em uma ordem cronológica nesse momento, porque Jesus ainda nem tinha ressuscitado, porque os mortos eles ressuscitaram com Cristo. Muitos que morreram crendo nessa fé, nessa palavra, na promessa do Messias, muitos ressuscitaram com Cristo. Muitos subiram com Cristo. Muitos santos, ele vai dizer, olha, e corpo de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O povo precisou ver toda essa atmosfera mudar. Tudo que eles não esperavam aconteceu, para no final eles dizerem: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Se fosse numa linguagem dos nossos dias, se fosse uma linguagem nossa, poxa, matamos o cara. O cara era inocente, teve nada a ver, nós matamos o cara. Se fosse uma linguagem dos nossos dias, uma linguagem popular, o que eles fizeram? Eles entenderam agora, verdadeiramente ele era o Messias, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. João vai dizer que quando eles perceberam todo aquele terremoto, o véu se rasgando, as rochas se partindo, eles batiam no peito: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Um remorso veio naqueles que estavam condenando Jesus, naqueles que estavam ali falando mal de Jesus, insultando Jesus. Nós precisamos entender uma coisa, irmão. Nós precisamos entender que o que Jesus fez por nós vai muito mais além da nossa imaginação. Jesus, ele não está aqui agora fisicamente. Você não consegue palpar Jesus fisicamente aqui agora. Mas o Espírito de Deus habita dentro de nós. Jesus, ainda antes de morrer, João, no capítulo 17, ele vai orar, ele vai conversar com seus discípulos, ele ora por ele ora pelos seus apóstolos, ele ora por aqueles que ainda iriam ser cristãos e ainda iriam ser crentes. Ele ora, e ele diz o seguinte, ele diz: olha, é necessário que eu vá, é necessário que eu vá para o Pai, mas vocês não ficarão só, porque eu vou enviar um outro Consolador. E o que diz de mais interessante, que isso conforta o meu coração. Sabe o que é que sabe o que é eu todo dia acordar e ter essa certeza dentro de mim? E essa certeza, Vitor, é o que alegra o meu coração diante de tantas circunstâncias que se levantam, diante de tantas dificuldades, diante de tantas provações. Aí eu me lembro quando Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, é necessário que eu vá para o Pai, mas vocês fiquem tranquilos, eu vou enviar um outro Consolador, e esse outro Consolador, Cristo, estará contigo para sempre.
Você sabe por que você tem essa convicção de que o Espírito Santo habita dentro de você e ele não fica pedindo licença para sair o tempo todo? Ele não precisa pedir licença porque você vai ao banheiro, ele não precisa pedir licença porque você vai dormir com a sua esposa, ele não precisa pedir licença para nada, ele está habitando com você o tempo todo. É ele que te diz: olha, não vai por aí, porque por aí é perigoso. Não faz dessa forma que você pode se dar mal. Eu já contei várias coisas do que já aconteceu comigo, coisas simples, mas que eu entendi e tinha convicção dentro de mim que era o próprio Espírito me dizendo: faz assim. Eu já fui convidado para mentir, eu já fui chamado para mentir, eu já tinha o Espírito Santo dentro de mim, e quando eu fui convidado, quando eu fui chamado para mentir, aquilo me incomodou, Jantes. Me incomodou porque eu não era mais um mentiroso. Me incomodou porque agora não é mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E Cristo não faria aquilo que me pediram para fazer se eu tivesse feito. Mas já me pediram para mentir. Olha, coisa simples, parece que é uma besteira, mas não é. É nas pequenas coisas que Deus vai nos colocar nas grandes. Se nós conseguimos ser fiéis na pequena, Deus vai nos colocar nas grandes. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E alguém disse assim: Rodrigo, se ligar, eu aqui, a outra pessoa do meu lado disse: olha, se alguém ligar, diga que eu não estou. E aquilo foi forte, mãe, foi muito forte. Como é que eu vou dizer que alguém não está do meu lado se ele está na minha frente? E o que pesava mais era que era meu gestor, era o meu chefe. Aí você tem uma batata quente na mão, né? Ou você fica com o princípio, ou você fica com o seu emprego. Qual o melhor, o princípio da palavra ou o emprego? No natural, o melhor é o emprego. Não mentirinha, besteira de nada, Deus entende, é o teu trabalho. Não é assim que as pessoas pensam. Mas eu fui sincero, eu disse: eu vou correr o risco. Eu disse: meu irmão, se você quiser que eu diga que você não está, saia da sala. Imagine você falando assim com seu chefe. Se você quer que eu diga que você não está, saia da sala. Porque se você ficar na sala e eu atender a ligação, e se perguntar, fulano está, eu estar na minha frente. E quando eu disse isso, a reação dele foi olhar para mim, com aquele olhar de quem não gostou, saiu e bateu a porta. E quando ele saiu, veio aquele temor agora, né? Perdi meu emprego. Nem trouxe a carteira do trabalho, está em casa. E alguns minutos depois ele retorna, entra na sala e me chama: vem aqui. Aí eu: pronto, é agora. É agora que vai bater a minha carteira. Aí quando eu entrei na sala, que ele sentou, ele olhou para minha cara, ele me pediu a mão, me apertou a mão e me parabenizou pela minha ação. Ele disse que não era o que ele queria que eu fizesse. Ele disse: você desobedeceu uma ordem, mas você não quebrou um princípio. Ele disse: olha, Rodrigo, da mesma forma que você disse não, se você tivesse dito sim para mim, naquilo que eu pedi, você ia dizer sim em outras situações. Talvez eu fosse mentir para ele sem nem ele saber. Mas naquele momento ele percebeu que ele estava com uma pessoa que era íntegro e que não invertia os valores e que não estava a fim de negociar a sua fé. E sabe, amados, que até hoje eu tenho uma relação com esse cara. Até hoje ele me pede instruções da palavra. Até hoje ele me pede orações. Até hoje ele fala a respeito de quem eu era. Ele dizia que quando ele entrava na minha sala, ele sentia paz. Ele sentia outra atmosfera. Sabe o que é isso, irmão? É entender que aquele que diz: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai estar com você para sempre. O Espírito Santo estava comigo ali e está comigo aqui.
Precisamos entender isso, irmão. Nós não podemos negociar aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz, há mais de 2000 anos atrás. O que Ele fez foi real, não é uma historinha de carochinha, não. Se as pessoas não querem acreditar, o problema é delas. Mas essa palavra, essa verdade mudou a minha vida. E Satanás não pode mais mudar isso, porque o Espírito Santo já me convenceu. Ele já me convenceu. E toda vida que o diabo chega com alguma de suas propostas para mim, a única coisa que eu falo para ele é: diabo, não insiste, tu já chegou atrasado. Jesus chegou primeiro. Ele não desiste. Ele procura brechas. Foi isso que ele disse no Getsemane. Você não vai ver, mas a gente consegue entender. Aquela tortura, aquele suor de sangue, era nada mais, nada menos do que Satanás diz: rapaz, vale a pena não. Morrer por esse povo aí, vale a pena não. Mas Deus disse: vale. Se um grão não cair na terra e morrer, não consegue se nascer mais. Jesus morreu. E ele diz, a Bíblia vai falar que ele era o unigênito do Pai. Mas quando ele cai, o grão cai e se nasce, a Bíblia diz agora que ele não é mais o unigênito, ele é o primogênito. Eu não sou o segundo gênito, nem o terceiro gênito, mas eu sou um filho de Deus. Não importa em que altura eu esteja, mas eu sou filho de Deus. E quando Deus olha para nós, Ele não tem prediletos, Ele tem filhos. Estão comigo, irmãos? Nós precisamos mergulhar nessas verdades, abraçar para as nossas vidas e não ficar apenas com ela aqui abraçado, não, irmão. Quando a gente vê alguém que está necessitado de ouvir essas palavras que nós ouvimos, a gente tem que abrir e soltar, para que elas sejam também alcançadas. Esse amor que nos conquistou, que nos capturou, essa salvação que nós temos, não é só para nós. Nós não precisamos ser egoístas. Eu alcancei a salvação, está tudo bem. E o resto, meu irmão? E o resto do povo que ainda não tem ela? Porque não conhece. Já foi feito, mas aí não consegue usufruir, porque não chegou ao entendimento. Eu pergunto, quem levará o entendimento a elas? Diga, eu levarei o entendimento a ela, ou a elas. Jesus morreu por todos, não tem prediletos. Se separar de Deus foi muito doloroso para Jesus, mas ele sabia que o resultado seria glorioso. Nós temos essa decisão de aceitar aquilo que ele conquistou na cruz, ou de rejeitarmos. Nós somos livres. Eu nunca vi Deus me obrigar a nada, e eu tenho certeza que Ele nunca nos obrigou a nenhum de vocês a nada. Eu tenho essa escolha de aceitar e de rejeitar, mas nós não podemos esquecer que tanto com a aceitação quanto com a rejeição, a consequência está sempre nela. Estão comigo? Não temos como fugir das consequências, sejam elas aceitando ou rejeitando. Há um resultado, há uma conclusão, há uma finalização, independente da escolha. Ou eu sou de Deus, ou eu sou de Satanás. Não pode ser, não tem meio termo. Ou eu sou luz, ou eu sou treva. Estão comigo? Deixa eu concluir, para a gente celebrarmos a ceia, para nós celebrarmos a ceia. Quando o centurião e os que com ele vigiavam
vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Essas mulheres não eram mulheres curiosas, não. Essas mulheres que a Bíblia fala, porque às vezes as pessoas gostam de discriminar as mulheres no ministério, não é assim? Às vezes as pessoas querem rejeitar, querem barrar as mulheres no ministério. Mas sabe, amado, que tem muita mulher que ela é muito mais dada, usada, entregue ao ministério, às coisas de Deus, do que muitos homens. Eu não estou aqui pregando doutrina nenhuma, certo? Eu estou dizendo que nós não podemos rejeitar mulheres no ministério, porque Jesus não rejeitou. Essas mulheres, elas eram literalmente mantenedoras do ministério de Jesus. E ela estava acompanhando, mesmo que de longe, todo aquele cenário elas estavam acompanhando. E a Bíblia diz: entre elas estavam Maria Madalena, que era aquela que as pessoas consideravam como prostituta, que Jesus disse: vai, não peques mais. E onde estão teus acusadores? E ela levanta a cabeça assim, para um lado e para o outro, não tem mais ninguém. Aí Jesus diz assim, gente, ó, se eles que te trouxeram para condenar não estão aqui, porque Jesus não tinha ido atrás dela, foram os caras que trouxeram. E Jesus disse, ó, se eles que queriam te condenar não estão mais aqui te condenando, quem que dirá eu? Em outras palavras, Jesus disse: vai, não peques mais. Eu sempre bato nessa mesma tecla, Cleiton, que eu desafio qualquer homem de Deus a ler essa palavra e encontrar, depois dessa situação, depois desse momento em que Jesus esteve com ela, que aquelas pessoas quiseram apedrejá-la, depois dali você não vai ver mais ela cometendo esse erro. Não tem na Bíblia. Eu já li a Bíblia, eu acho que umas 8, 9 vezes. Sem brincadeira. É o que eu lembro, né? Que eu li assim, literalmente toda. Já li pela metade, parei, aí fui me dedicar a outros livros. Mas às vezes que eu li a Bíblia toda, que esse é um dos textos que mais me chamou a atenção. E toda a vida que eu leio, eu procuro ver aonde foi que essa mulher errou novamente nesses pecados que ela cometeu. Eu não consegui encontrar. Aí no final da vida de Jesus, no final do ministério de Jesus, a Bíblia vai falar aqui nesse texto que eu li. Está entre elas, estava, olha o evangelista enfatizando. Ele poderia, entre elas tinha muitas mulheres, poderia ter dito assim, né? Mas entre aquelas mulheres estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Eu termino aqui falando sobre essa importância, a necessidade que houve de Jesus morrer. Jesus morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas nós não podemos descartar a morte de Jesus. Jesus disse: por que me abandonaste? Jesus disse: nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Isso é o quê? Isso são palavras de quem estava morrendo. Isso são palavras de quem tem a consciência que estava morrendo. Ele disse: nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Diga: Jesus morreu por mim. Diga: Jesus morreu por mim, para que eu tenha vida eterna. E diga: Jesus morreu por mim, não para que eu continue pecando. Diga: Jesus morreu por mim, para que eu vivesse a vida dele. Diga: Jesus morreu a minha morte, para que eu vivesse a sua vida, para que eu viva a sua
vida. Jesus não morreu simplesmente por morrer. Jesus morreu para que você tenha vida e tenha em abundância. Ele declarou isso, João, ele disse, olha, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, ou seja, não é uma vida qualquer, é uma vida transbordante, é uma vida de santidade, é uma vida de busca, é uma vida de renúncia, é uma vida de prosperidade, é uma vida de avanço, é uma vida de saúde, é uma vida de cura, é uma vida de Deus. É a Zoe de Deus habitando dentro de nós. Irmão, se nós tivermos essa consciência, a nossa vida ela tem que mudar, ela não pode travar, Jonas. Se nós tivermos essa consciência, a nossa vida muda, sabe? É alavancado algo de dentro de nós. Nós não vamos andar travados, nós não vamos nos engodar com qualquer coisa. Porque não é qualquer vida, é a vida de Deus dentro de nós. Amém? Nós vamos celebrar a nossa ceia, mas antes disso, os meninos vão tocar algo aí. Nós vamos celebrar a nossa ceia, a ceia do Senhor. Eu não sei como está o seu coração. Mas eu quero te dizer algo, irmão. O Espírito Santo está aqui, amém? E Ele quer mover. Ele quer mover as águas nesse lugar. Nosso pastor, ele tem algumas formas de ver a palavra. E eu pego muito junto com ele nisso. Cada ministério, cada igreja, ela tem uma forma de ministrar esse momento. Tem alguns zelos. Eu já participei de igrejas que para que eu viesse participar de um momento como esse, eu teria que ser batizado. Já tem uma igreja que diz que você tem que ser casado, e por aí vai. Se você for procurar igrejas, cada igreja vai ter um critério, um cuidado, um zelo. E o nosso pastor, ele tem... Já, tu vai comer uva, né? Já. E ele tem ministrado sobre a questão do arrependimento, Janderson. A questão de você, sabe, quebrantar o seu coração, entender que faz parte do corpo. Sabe, quando a Bíblia diz, examine seu homem a si mesmo, ele tá, quando você vai olhar para o contexto da palavra, havia uma desordem naquela ceia. Então Paulo não achava correto a forma que eles agia na ceia. Então ele examine a si mesmo, se está certo, coma. E os meninos vão ministrar um louvor, e após o louvor a gente vai ministrar a ceia. Nós não temos ainda muitos ministros para nos auxiliar aqui na mesa, mas a gente vai estar ajudando, amém? Os irmãos podem louvar aí. Ouça essa canção. Nós vamos ministrar a canção toda. Ouça essa canção. Deixa Deus falar no seu coração. Nós vamos servir a vocês. E à medida em que você for recebendo o pão e o cálice, você vai segurar esse cálice, esse pão, vai aguardar o momento da ministração da palavra, refletir, e nós vamos ceiarmos, trazer a memória. Como emblema de Deus.
esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se Vou ajudar ela. amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, façam isso em memória de mim. Esse pão, irmãos, ele simboliza o corpo de Cristo, aquele corpo que foi torturado, aquele corpo que foi chicoteado, aquele corpo que foi surrado, aquele corpo que foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi o pão, ele é o pão da vida. Esse pão que nós estamos hoje ceando é uma representação do seu corpo. Então você pode pegar esse pão como o corpo de Cristo e comer agora.
Aleluia. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte até que ele venha. Irmãos, esse cálice representa o sangue de Cristo, o sangue que foi derramado no madeiro, o sangue em que purifica os nossos pecados, o sangue que lavou as nossas vidas, o sangue que nos deixa limpo de todo o pecado. Eu queria que você pegasse agora o seu cálice, com fé, com alegria, trazendo à memória aquilo que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás. Sabe, irmão, nós precisamos sim, todas as vezes, olharmos para nós mesmos, vermos as nossas vidas, mas irmãos, esse é um lugar de comunhão, esse é um lugar de mesa, esse é um lugar de aceitação. Nós precisamos estar com o nosso coração alegre. Você sabe, irmãos, que no dia em que Jesus foi traído, no dia em que Jesus foi entregue, naquela ceia, jantos, participaram pessoas que estavam mal intencionadas. Judas estava mal intencionado, e ele participou daquele momento de ceia, de comunhão. Jesus não rejeitou. Pedro já estava mal intencionado. A Bíblia diz que quando ele foi preso, as pessoas diziam: olha, esse homem aí é um deles, porque fala como ele, parece com ele. Ele dizia: não, nunca vi. Pessoas mal intencionadas estavam ali na mesa, e Jesus não rejeitou. Nós não precisamos estar mal intencionados, nós não precisamos estar com as nossas mentes poluídas, sujas. Jesus quer de nós uma comunhão. Então pega esse cálice, traz a memória e participa desse momento com alegria. Os teus pecados já foram perdoados, os teus pecados já foram levados. Jesus morreu por sua causa. Se alegre, porque agora você tem a vida de Deus dentro de você. Toma esse cálice com alegria, participa. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Continua louvando aí, vamos celebrar o Senhor esse momento. Senhor, nós somos gratos a Ti, Deus. Obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado por esse momento de mesa, de ceia. É certo, Pai, sim, que nós precisamos nos examinarmos todos os dias. É certo, Pai amado, que nós precisamos zelar por tão grande salvação que o Senhor conquistou naquela cruz, Pai. Que o Senhor conquistou naquela cruz, Jesus. Nós precisamos ter cuidado com isso, precisamos zelar, precisamos honrar o Teu nome, meu Pai. Sim, celebre o Senhor, celebre o Senhor. Aleluia. Com Ele irá, na sua glória, com Ele morar. Oh, Deus. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar. Sim, Deus. Nós somos gratos a Ti, ó Deus. Oh, Senhor, nós somos gratos. Obrigado, Pai,
por esse momento abençoado que o Senhor nos proporcionou. Não há outro lugar melhor de estar, Deus. Não existe outro lugar melhor de estar, a não ser a tua presença, a não ser a tua casa, Senhor. O Rei está voltando. Oh, O Rei está voltando. sim, Deus. Aleluia. Ele vem nos buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta Está soando para os santos. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar. Sim, Deus. Aleluia. Irmão, quantos foram abençoados essa noite? Quantos receberam essa palavra essa noite? Sabe, irmão, nós precisamos sim honrar essa palavra. Nós precisamos sim, todos os dias da nossa vida, haverá momentos de lutas, irmã Beth, de nós com nós mesmos. Sempre que você passar por momentos de lutas com você, lembra de Jesus no Getsemane. Lembra de Jesus no Jardim das Oliveiras. Porque nós pensamos que nós não vamos passar mais por lutas. As pessoas pensam porque agora estão com Deus, não vai ter mais dificuldade, não vai ter mais problemas. Eles continuarão, eles existirão. A diferença é que agora nós vamos conseguir vencer, porque nós agora não estamos só. Nós conseguiremos vencer, porque agora nós não estamos só. Nós temos o Espírito Santo de Deus administrando a nossa vida, nos dando a direção. Nós não vamos mais agir de qualquer maneira, nós vamos ter uma direção. Jesus no Jardim das Oliveiras, ele foi diante do Pai, ele estava em crise consigo mesmo, ele disse: Senhor, eu tenho uma vontade, mas ela não vai prevalecer. O que vai prevalecer, Deus, é a tua. Eu abro mão da minha, eu renuncio à minha, para que a tua vontade prevaleça sobre a minha. Nós não estamos só, irmãos. Nós não estamos só. Nós temos um Deus com D maiúsculo. Ele é nosso Pai. Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Mas o bom é que Ele não só assiste, Ele nos dá a vitória. Amém, irmãos? Eu quero concluir essa reunião. Nosso pastor, ele não está aqui hoje, pastor Décio. Ele está viajando, ele viajou hoje, meio-dia, a trabalho. Ele agora supervisiona algumas coisas na empresa e quando acontece alguma emergência ele tem que ir. Glória a Deus, porque ele tem aqui uma equipe, né? Aqui um casal de presbíteros, Suelen, Levi. Temos o Jonathan, que não está aqui hoje, com a Tamires, que é o nosso casal diaconato da igreja, né? Hoje tem o Rodrigo aqui como pastor e a minha esposa ali também, a Nara. Então assim, ele pode muitas vezes se ausentar. Nós vamos continuar. Aos olhos naturais você pode não ver nada, mas no reino do Espírito está acontecendo tanta coisa, irmão, você não tem noção. Nós cremos nessa visão, nós cremos nessa equipe, nós cremos no que Deus colocou, que nós estamos carregando. Nós veremos os frutos, nós vamos colher esses frutos. Olha o que eu estou dizendo aqui hoje. Você vai um dia falar para mim: Rodrigo, aquela palavra que você disse está se cumprindo hoje. Amém? Então nossos cultos aqui é aos domingos. Nós mudamos o nosso horário. Não é mais 18h30, é às 17h30.
E nas quartas-feiras, às 19h30, nós temos nossas reuniões. Se você deseja ter um momento na sua casa, nós chamamos de grupo evangelístico. Se você tem esse desejo, você pode nos convidar para a gente começar um trabalho na sua casa. Você diz o dia, a hora, certo? E nós vamos ter o prazer de levar um violão, tocar um louvor, levar uma palavra. Irmão, nós estamos aqui para abraçar você e a sua família. Aquilo que Jesus fez conosco, nós queremos fazer com você. Eu não posso ser egoísta e desfrutar dessa graça sozinho. Essa graça tem que alcançar todos. Amém? Então nós vamos orar para ir para a nossa casa. Nós temos o Facebook. Às vezes você não pode ir, chegou atrasado, e aí você tem o Facebook para você participar também. Não é para você se acomodar, é quando você não tiver a condição de vir, você assiste pelo Facebook. Tá bom? Quero agradecer a presença do Jantes. O Jantes é um sobrinho que eu tenho de coração, né? Conheço a vida dele, graças a Deus ele está hoje caminhando com o Senhor. Fico muito feliz, né? Já tinha feito convites para ele vir, ele veio hoje aqui. Estou muito feliz, Jantes, por você, viu, pela sua vida. Irmã Beth também está aqui hoje, a Cris, né? Fico muito feliz por ver essas pessoas aqui. Eu espero que esteja os outros cultos também, viu? As portas estão abertas. Nós amamos vocês. Família Techuvá, amém? Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, nós queremos te louvar mais uma vez por essa reunião, por esse culto maravilhoso, Deus. Sabemos que somos dependentes teu. Nada disso aconteceria se o Senhor não tivesse envolvido em nossas vidas. Nós cremos no teu chamado para nós. Cremos na visão que o Senhor tem para as nossas vidas aqui. Cremos na visão que o nosso pastor tem. E eu oro para que o Senhor cuide dele aonde ele estiver, Pai. Protege ele aonde ele estiver. Que o Senhor traga-o de volta para o seu lar em segurança, em proteção. Em nome de Jesus, que ele realize seu trabalho com sucesso, com excelência. Aonde ele colocar as plantas dos pés dele, Pai, ali esteja chegando um pedaço do céu. Nos leva para casa, Pai, debaixo da tua mão poderosa. Nos dá uma semana mais que abençoada, Deus. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Não nos deixa ansiosos, não nos deixa duvidosos. Traz para nós a resposta que nós precisamos, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a comunhão do Santo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, em Cristo Jesus. Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Vão em paz e tenham uma excelente semana, amém.